Muito bem, meus amigos e amigas, nós vamos começar hoje uma viagem sobre a civilização grega. Essa civilização grega, o fato de estudarmos sobre ela é importantíssimo porque é a base, uma das bases da civilização ocidental. Então é de fundamental importância entendermos as características, a história da civilização grega e como ela acabou influenciando profundamente a história do mundo ocidental. Como nós podemos perceber, nesse mapa que aparece, nós vamos ver algumas características do território grego. E a civilização grega habitou a área da chamada Península Balcânica, no Mediterrâneo Oriental, ao sul da Europa e às margens do mar Mediterrâneo. Então é interessante notar esse recorte que é apresentado aqui em relação ao mapa, onde estaria localizada a Península Balcânica, portanto, o berço de origem da civilização grega. E por falar em península, o que é que se configura uma península? Vem essa palavra do latim paene, quase, e insula, ilha. Então, península é uma formação geológica, um braço de terra que avança pelo mar, ligando-se ao resto do continente pelo chamado istmo, ou seja, é uma quase ilha. Então, península tem características que é um braço de terra, bem ligado aí, avançado ao mar, cercado de água. Então nós podemos ver nas imagens, alguns exemplos de península. A península na Croácia, à esquerda, e a península da Flórida em relação aos Estados Unidos. E nós podemos perceber como são as características aí geológicas de uma península. Em relação à Grécia, o que nós podemos entender do território grego? Então essa região se caracteriza por um relevo montanhoso e com poucas áreas férteis. E isso vai ser um fator determinante para a construção das cidades gregas, como nós vamos ver posteriormente. Essa região possui inúmeras ilhas e um litoral bastante recortado. As áreas de planícies estão isoladas em alguns trechos. Então, como podemos ver na imagem, essas características rochosas, montanhosas da Grécia acabou influenciando em termos de sua política, em termos de sua economia e, por que não dizer, em termos de sua cultura também. Devido à presença do mar e das montanhas, o território grego tem um aspecto fragmentado, recortado, como podemos ver aí na imagem. Essa fragmentação geográfica facilitou a fragmentação também política da Grécia. Isto é, nunca houve um Estado grego unificado. Eles nunca tiveram, com exceção da época de Alexandre, da Macedônia, que dominaria as polis, as cidades gregas, como vamos ver posteriormente. Mas essa fragmentação política gerou um isolamento também entre as cidades. Assim, o que chamamos de Grécia nada mais é do que o conjunto de diversas cidades-estados gregas, independentes umas das outras e muitas vezes até rivais. Ou seja, como podemos perceber, as cidades-estados, como seu próprio nome já nos informa, são cidades independentes umas das outras. Independente no sentido de seus próprios governantes, independente no sentido de ter suas próprias leis, independente no sentido de estar tão distantes umas das outras e até muradas com suas próprias fortalezas. E essas cidades gregas, o que é que elas tinham em comum? Um dos aspectos que elas tinham em comum era o compartilhamento da língua, o compartilhamento da cultura, da religião, mas em muitos aspectos essas cidades também eram rivais. Então, cidades-estados têm esse sentido de cidades independentes. E isso foi facilitado pela configuração geográfica do território grego. O litoral recortado com vários portos naturais, como podemos ver nessa imagem, levou os gregos a desenvolver atividades ligadas ao comércio e à navegação. Então percebam como
os aspectos geográficos de localização definem ou influenciam bastante a política, a economia, a cultura de uma civilização, de um povo. E como podemos perceber, nessa característica da Grécia foi propício o desenvolvimento do comércio e o desenvolvimento aí da navegação. A civilização grega foi uma das mais avançadas que a humanidade conheceu e que deixou um legado muito vasto, muito vasto. Como podemos perceber, aqui estão as moedas da época que os gregos utilizavam na Grécia Antiga e como eles já tinham introduzido essa configuração da moeda em suas relações comerciais. Como podemos perceber, o desenvolvimento das ciências como filosofia, que é o amor à sabedoria, matemática e a própria história. Então essas ciências foram bastante desenvolvidas pelos gregos antigos. E em muito nós devemos a eles por isso. No campo da arte, como vocês podem ver aqui nesse vaso, em vários achados arqueológicos, nós temos o encontro de cerâmicas, de vasos, a manifestação artística, juntamente com o pensamento religioso deles, que inclusive era politeísta, eles adoravam vários deuses, como vamos perceber posteriormente. Então, através da escultura, do trabalho em cerâmicas, eles se manifestavam também nas artes. E o interessante notar, aqui ao fundo, nós temos uma configuração do teatro, do anfiteatro grego antigo. E como nós podemos perceber, as pessoas ficavam sentadas de baixo para cima em um esquema de um semicírculo. E as pessoas que atuavam ficavam ali abaixo. Em uma época que não existia microfone nem caixa de som, era fundamental esse estudo aqui artístico e as pessoas que estavam aqui ao centro, que falavam normalmente, se as pessoas estivessem aqui sentadas nos últimos lugares do anfiteatro, elas poderiam ouvir perfeitamente. E interessante que alguns estudiosos ainda frequentam parte desses lugares lá nessa antiga região da Península Balcânica, onde a civilização grega se desenvolveu, e fazendo alguns testes realmente funciona. As pessoas falando aqui em um tom normal e aqueles que estão assentados aqui nesses lugares podendo ouvir perfeitamente a sua voz. E nós podemos perceber como nesse desenvolvimento científico, artístico, cultural, os gregos foram bastante profundos e deixaram um legado, deixaram uma herança para a humanidade, para as civilizações posteriores, muito, muito grande. Como nós podemos perceber, as características dessas cidades que se espalharam aqui entre o Mar Egeu, próximo ao Mar Mediterrâneo, na Península Balcânica, a Grécia era caracterizada pela chamada Grécia continental, a Grécia peninsular, a Grécia insular, a Grécia asiática e a Magna Grécia. Podemos perceber aqui no mapa como elas estão espalhadas, como na questão da Grécia continental, eram cidades que se desenvolveram aqui no continente aqui, europeu, a sua parte oriental. A Grécia asiática é essa que nós podemos perceber que se desenvolveram cidades na chamada Ásia Menor. A parte em amarelo são chamadas Grécia insular, que são justamente as ilhas onde a Grécia se desenvolveu. A Magna Grécia, como podemos perceber, está aqui localizada ao sul da Itália. E aí nós vamos perceber como que a própria civilização grega acabou influenciando a civilização romana, tanto que muitos estudiosos afirmam de uma civilização greco-romana, ao que chamamos de antiguidade clássica. E sobre isso vamos estudar mais tarde. Mas a gente pode perceber como essa civilização grega, através de suas cidades e estados, acabaram se espalhando aqui no sul da Europa, no ocidente da Ásia, em ilhas espalhadas em penínsulas, e podemos perceber como era bastante rica e variada essas cidades, trazendo em seu escopo a civilização grega.
Antes dos gregos, porém, né, uma importante civilização habitou a região da Península Balcânica. E aí podemos chamar de civilização cretense, das ilhas de Creta, como podemos ver aqui na ilha de Creta, como podemos ver aqui na imagem. Os habitantes da região, cretenses ou minoicos, ocuparam a região por volta do ano 3000 a.C., ou seja, há basicamente aproximadamente 5000 anos atrás. E essa civilização cretense, ela tem algumas características que são muito interessantes. Aqui nós temos uma fotografia, né, tirada pela NASA, da ilha de Creta nos dias atuais. E aí podemos ver esse vasto território onde se desenvolveu uma civilização muito importante, muito forte na antiguidade. Os cretenses, então, eles ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de cidades e portos, além de um intenso comércio marítimo que realizavam com os fenícios, os egípcios e também outros povos. Os cretenses, nesse período, já desenvolveram uma escrita grego primitivo, obras de arte diversas e palácios grandiosos. Podemos dizer, então, que a civilização cretense, ela era uma civilização palaciana, onde toda a sociedade, toda a política e a própria cultura se organizavam em torno dos palácios. E aqui nós temos o surgimento de histórias muito interessantes por conta disso. Por volta de 1450 a.C., os cretenses foram invadidos pelos micênicos e Knossos, sua capital, foi invadida. Como podemos ver na imagem, a ilha de Creta e a sua capital de Knossos, e como os micênicos, né, dessa região aqui, onde se desenvolveu também a Grécia Antiga, esses povos acabaram invadindo aqui a civilização cretense. E a civilização micênica é um termo coletivo para os povos da Grécia, que compartilham traços culturais comuns durante o final da Idade do Bronze, que compreende aí 1600 e 1050 a.C. O nome deriva de Micenas, que é o nome de um dos mais importantes centros regionais micênicos. Então, nessa época da história grega primitiva, ou seja, do início da história grega, da formação do povo grego, a cidade de Micenas, ela tinha um poder, uma autoridade muito grande naquela região. E aí eles foram incentivados, eles foram atraídos pelas riquezas da ilha de Creta, especialmente da sua capital de Knossos, e então eles invadiram esse território e o tomou. E é interessante quando a gente nota algumas histórias, como a história do Minotauro e Teseu, porque acontece ambientalizado nessa ilha de Creta. Essa lenda foi criada, esse mito foi criado por ocasião da invasão dos micênicos em relação aos cretenses. E por que um labirinto? De onde surgiu essa ideia de labirinto? Surgiu justamente do palácio. Os palácios da ilha de Creta, eles eram imensos, com vários compartimentos, e aí pareciam justamente labirintos. E daí surgiu a ideia, né, de Teseu, né, um grego que acaba vencendo o Minotauro, representando aquele monstro ali, né, dos palácios, e que representava também a civilização cretense. E é interessante como eles colocavam isso através de suas lendas e mitos. O povo grego, basicamente, ou os helenos, como eram conhecidos também, surgiram da mistura de 4 povos, por volta do ano 2000 a.C., ou seja, há cerca de 4000 anos atrás. Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Quando a gente analisa a própria composição do povo brasileiro, percebemos também que o povo brasileiro é resultado de uma miscigenação. E o que é que isso significa? Uma mistura de povos, uma mistura de etnias para dar origem a outro povo. No caso do Brasil, nós temos o europeu, nós temos o africano e nós temos o indígena, o morador nativo. E o povo brasileiro, basicamente, é o resultado dessa mistura, dessa miscigenação desses povos. Para os gregos, nós temos esses 4 principais povos que acabaram se misturando para a formação do povo grego: os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios.
são também conhecidos como povos indo-europeus. E a primeira área a se desenvolver, né, através da civilização cretense, nós temos aqui o povo, né, os minoicos, que acabaram conquistando essa ilha de Creta. E como nós podemos perceber no mapa, nós temos algumas cores aqui na legenda. A parte marrom, o território dos jônios, onde eles basicamente se desenvolveram. O território em lilás, em roxo, o território dos eólios. O território amarelo em relação aos dórios. E o território laranja, o território dos arcádios. E como esses povos eles foram através de alianças ou guerras, acabaram se misturando e formando aí a civilização grega, o que nós conhecemos hoje por civilização grega. Esse termo, né, grego ou helenos, esse heleno na verdade vem de um termo, né, de um homem chamado Heleno, que alguns acreditam na Idade Antiga, que ele e sua família acabou sendo salvo, preservado de um grande dilúvio mandado por Zeus. Então os gregos imaginavam que eles eram descendentes desse herói e portanto eles se enxergavam como grandes, como superiores. E isso é muito interessante quando comparamos com a história bíblica, da história ali, né, do dilúvio. Temos uma semelhança. Na mitologia grega, Zeus teria mandado esse dilúvio. Na história bíblica, foi o Deus, né, verdadeiro, o Criador, que havia mandado o dilúvio para que então pudesse, naquele momento, né, destruir a raça humana. Como nós podemos perceber, Noé e sua família, de acordo com o relato do Gênesis, sobreviveram a essa grande catástrofe mundial. Os períodos então básicos da história da Grécia Antiga, nós temos aqui o período pré-homérico, que vai mais ou menos do ano 2000 a.C. a 1200 a.C., o período romérico, que vai de 1200 a.C. a 800 a.C., o período arcaico, que vai de 800 a.C. a 500 a.C., o período clássico, que vai de 500 a.C. a 338 a.C., e o período helenístico, o último período, que vai do ano 338 a.C. ao ano 145 a.C. E sobre esses detalhes de cada período, as características de cada período, nós estaremos estudando e analisando através dos próximos vídeos. Então aguarde aí as próximas postagens. Nós estamos aí conversando sobre a civilização grega, a formação, as suas origens e como a civilização grega marcou profundamente a história mundial. Então, até a próxima.